estudantes, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo certo, pois estamos começando mais uma aula de Geografia para o 7º ano do ensino fundamental. E eu já estou aqui pensando, como você faz para chegar até a sua escola? Ou para ir ao cinema, ao shopping, ou algum lugar que você gosta? Sabia que as formas que nós usamos para nos transportar de um local ao outro dependem de onde estamos no mundo? Nem todos se locomovem da mesma maneira. Fica aí ligado na aula que hoje vamos falar sobre os meios de transporte no Brasil. E já que você está aí só aguardando a aula começar, já preencha a lista de presença através do QR Code que está aí na sua tela. É só apontar a câmera do celular e preencher as informações. É muito importante a sua participação nas aulas. E saiba que a habilidade da BNCC que iremos nos basear nessa aula é a de analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na configuração do território brasileiro. E como objetivo da aula, compreender os principais meios de transporte terrestres, aéreos e marítimos, e a importância das diferentes formas de locomoção no Brasil. Principalmente nas cidades, nos locomovemos por pequenas e longas distâncias, através dos meios de transporte. Os meios de transporte são de extrema importância para o deslocamento das pessoas, mas também são utilizados para movimentar e levar para diferentes lugares alimentos, animais, matérias-primas e outras cargas e mercadorias. Afinal, é através do transporte que os produtos chegam até nós. E esses meios de transporte já se modificaram muito na história. Com o avanço das tecnologias e do crescimento da população e das cidades. Há centenas de anos, o ser humano se movia somente a pé. Caminhando, ele atravessou grandes distâncias. E no início dos tempos, nem calçados eles tinham. O primeiro meio de transporte criado foi o aquático, através do transporte por canoas e botes, utilizando troncos de madeira, como você está vendo na imagem. Mas um auxílio que revolucionou os meios de transporte foi a criação da roda, lá na Mesopotâmia. No início, ela era mais pesada e rudimentar. Não era exatamente como as rodas que nós vemos hoje, mas começaram a ser utilizadas em carroças, meios de transporte puxados e movidos por animais. Dessa forma, foi necessário construir estradas de pedras para ajudar na passagem desses meios de transporte com rodas. Inclusive os romanos, que estavam muito à frente do seu tempo, pretendiam construir uma estrada que ligasse Roma aos outros territórios que eram dominados pelo Império. Com o passar dos séculos, os povos foram achando novos meios para desenvolver o seu transporte. O transporte marítimo, ele foi se desenvolvendo através de navios, barcos e de caravelas, que transportavam pessoas, mas também grande quantidade de mercadorias pelos mares. E foi o mais importante transporte durante muitos anos, inclusive para as grandes navegações e para a chegada dos colonizadores nos continentes americano e africano. As revoluções industriais foram um grande marco nas mudanças dos meios de transporte. Gravem isso. Através delas, houveram a construção de ferrovias em vários lugares do mundo, criando novas formas de locomoção de pessoas e de mercadorias, que eram os trens movidos a carvão. Já na segunda Revolução Industrial, com o uso do petróleo, novos meios de transporte foram criados, como os carros e os ônibus, devido à demanda de pessoas e do crescimento das cidades, além das tecnologias que iam cada vez mais se aprimorando. Com isso, as rodovias também começaram a ser criadas e tinham a grande responsabilidade de ligar diferentes espaços, como os centros das cidades
até os lugares mais isolados. O uso desses automóveis diminuíram o uso de transportes marítimos e também das ferrovias para deslocamento de pessoas. Os principais meios de transporte que são utilizados hoje são os terrestres, aéreos e marítimos. Como eu já disse, eles podem servir tanto para transportar as pessoas como os produtos pelo Brasil e pelo mundo. Os transportes terrestres são os que nós usamos no continente para se locomover. Podem ser os transportes ferroviários, os rodoviários e os metroviários. Vamos ver cada um deles. Os ferroviários são os trens, que já foram muito utilizados na história para transportar as pessoas. Mas hoje ele é mais utilizado para transportar alguns tipos de mercadorias. Inclusive, você conhece a estação ferroviária Pedro Nolasco em Cariacica? Essa aqui que está na imagem? Ela é uma estação ferroviária de passageiros e é ligada a linhas ferroviárias de outros estados e cidades do Brasil, como Minas Gerais. Já os rodoviários são os transportes como os ônibus, os carros, motos e caminhões, que se utilizam das rodovias que ligam cidades e estados aos outros. No Espírito Santo, nós temos diversas rodovias importantes, como a BR-101, que liga toda a área litorânea do Brasil. Observem nesse mapa da tela que ele começa lá no Rio Grande do Norte, na região nordeste do Brasil, e termina lá no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. Vai de um Rio Grande ao outro. Se você passa pelo contorno de Cariacica, com certeza saiba que você está passando por um trecho da BR-101. Já o metroviário não é um transporte utilizado no nosso estado, mas ele é utilizado em grandes capitais do mundo e a sua principal vantagem é a sua rapidez. Afinal, o metrô ele é subterrâneo e ele não utiliza ruas, nem avenidas e rodovias. Ele não precisa parar no semáforo vermelho e nem precisa reduzir para passar nos quebra-molas. Devido a isso, ele é um transporte muito usado pelas pessoas que precisam se locomover em grandes metrópoles e também causa problemas relacionados à superlotação em horários de pico. São Paulo tem um grande sistema de linhas de metrôs. Observem essa imagem que eu trouxe dos trechos de metrô de São Paulo. Cada cor dessa é uma linha diferente, que liga toda a cidade por meio dos metrôs subterrâneos. Já os sistemas aéreos são considerados os mais rápidos de todos os outros meios de transporte. Ele não é um meio de transporte barato, mas ele é um dos mais seguros para transportar cargas valiosas. E a carga mais valiosa que existe é o ser humano e a vida do ser humano. Por isso é mais comum ele ser utilizado para transportar pessoas para distâncias médias e longas, atravessando mares e terras pelo ar. O avião é o transporte aéreo mais usado, porém também há os helicópteros e os balões. Já o transporte marítimo é todo o transporte que se locomove nos rios, lagos, mares e oceanos. Esse é o meio de transporte mais antigo do mundo e sofreu várias modificações com o passar dos anos. As primeiras embarcações, elas eram de madeira e as pessoas usavam remos. Depois começaram a ser movidas a carvão e posteriormente a motores movidos a petróleo. Elas foram ficando mais potentes também e suportando maiores pesos. Para você ter uma noção, no início, algumas embarcações suportavam em torno de 1.000 toneladas. E atualmente existem navios que suportam transportar 500.000 toneladas. Você sabia que no Brasil existem populações que se locomovem apenas através de barcos e jangadas?
por residir em um ambiente onde a força da natureza é muito presente, as populações ribeirinhas e os povos tradicionais que vivem aqui nas margens dos rios aprenderam a viver em um local cheio de desafios de locomoção pelo rio e pela floresta amazônica. Assim, esses povos, eles precisam se adaptar a essas condições naturais, porque as suas moradias, elas são construídas a alguns metros acima do nível do rio, como nós podemos ver aqui na imagem. E precisam evitar que sejam invadidos pelas águas durante as suas cheias. E é através desses meios de transporte, de barcos e jangadas, que a população pode se deslocar para outras localidades. O rio é a rua da população ribeirinha. Agora que aprendemos sobre a importância dos transportes para o nosso dia a dia, vamos fazer uma atividade sobre o que aprendemos na aula de hoje? Observem comigo essa tirinha e essa charge que refletem sobre alguns problemas do sistema de transporte urbano nas cidades. Vou ler junto com vocês. Na tirinha aparece a Mônica e o Cascão conversando na rua. E a Mônica diz: "Ônibus tem assento?" E o Cascão responde: depende da hora que você toma." Já a charge, ela aparece pessoas, dentro de um ônibus, pensando o como seria bom, analisando, a charge, como seria bom elas terem um carro para não estarem dentro de um ônibus lotado de pessoas. Então, a partir do que a gente pode compreender da tirinha e da charge, vamos interpretar e responder. Qual é o sistema de transporte citado na tirinha e na charge? E a outra pergunta: qual é o principal problema retratado nesse sistema de transporte? Então, eu vou dar algum tempinho para você pensar, analisar a tirinha e a charge novamente e responder. O sistema de transporte utilizado é o terrestre, que no caso retrata o uso dos ônibus pela população. E a problemática que eles trazem é a da superlotação do transporte público e como isso afeta a vida da população, já que em muitas cidades a quantidade de pessoas que usam diariamente esse serviço é muito grande se comparada à quantidade de ônibus. Além disso, esse problema ele também é intensificado pela falta de outras opções de transporte público, como vimos na aula de hoje. E com isso, a gente pode pensar que há outros tipos de transportes terrestres e também outras opções de transportes que poderiam contribuir e ajudar e evitar esse problema. E você, estudante, já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não fez isso, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e preencha a lista de presença antes que a aula termine. Recapitulando, na aula de hoje, nós percebemos como os meios de transporte eles são importantes para nos movimentarmos por todos os espaços. Nós conhecemos um pouco da história do desenvolvimento desses meios e como eles se modificaram com os anos. Vimos que são diversas as formas de transporte, como os terrestres, os aéreos e os marítimos. E que através deles nós podemos nos mover por estradas, rodovias, ferrovias e mares. E também o ar. Algumas populações elas se locomovem de acordo com as características físicas e naturais que estão ao seu redor, como, por exemplo, as populações ribeirinhas. Isso aqui é uma chalana, que também é um tipo de locomoção das populações ribeirinhas. E como atividade para você fazer após a aula, faça um vídeo de até 5 minutos, mostrando os principais caminhos que você percorre diariamente.
Mostre qual meio de transporte e locomoção você mais usa e quanto tempo você gasta nas suas locomoções. Interaja com a gente enviando seu vídeo através do nosso WhatsApp, que tem o QR Code aqui, mas eu vou falar o número, que é o 27 9966 10 143. E além do WhatsApp, temos também outras redes sociais para você interagir com a gente. O Instagram e o Facebook é o @Dever em Casa na TV. E o nosso site é o www.tvdeverencasa.com.br. Lá você encontra o nosso banco de aulas, onde você pode assistir ou reassistir aulas de todas as disciplinas que já passaram por aqui. Confere lá! E você pode acessar todas essas redes de maneira fácil, através desse nosso QR Code aqui, que vai te redimensionar para todas as redes. Então, eu me despeço de vocês por aqui e agradeço a sua participação em mais uma aula de Geografia. Te espero na próxima, viu? E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!